Este é o podcast A Crítica da Cidadania de Ivo Tonet. Neste podcast, iremos dar continuidade à discussão a partir do entendimento da importância da democracia. Assim como a forma jurídica e a subjetividade jurídica são derivadas da forma mercadoria, escondendo a exploração do trabalhador pelo capitalista, também é a democracia eleitoral. De modo análogo à autonomia da vontade dos sujeitos de direito, é a livre disposição da vontade no plano político, sendo que a forma política democrática estabelece a correspondência entre sujeito de direito e cidadão, não podendo se considerar que os agentes individualizados ajam com a mesma intensidade nem com as mesmas qualificações formais ou reais na dinâmica da política no capitalismo. E daí se destaca a importância e a necessidade da forma jurídica, porque, por meio dela, você vai equalizar todo mundo. Você só pode ter o conceito de cidadania se tiver igualdade e liberdade universais, ainda que elas sejam apenas garantias formais, mas não materiais, vez que mesmo que muitas vezes firmados sobre mecanismos democráticos, os acessos das classes ao Estado e as aberturas deste a elas são distintos, evidenciando a diferença de poder e de alcance das ações políticas da classe dominante e da classe subordinada. Outro sim, é imprescindível destacar a influência da democracia capitalista sobre os movimentos trabalhistas. A democracia capitalista vem se mostrando como um sistema extraordinariamente flexível, resistente e com poder de absorção, e desempenhou um papel fundamental na contenção e neutralização da pressão de baixo para cima. A democracia capitalista, por si só, conseguiu enganar a maioria daqueles que tentavam exercer a pressão de baixo para cima, para que eles acreditassem que o sistema constitucional e político seria, por si só, suficiente para alcançar os seus objetivos. Contudo, os limites da democracia capitalista, em termos de reforma radical, são muito mais severos do que se esteve disposto a admitir, de modo que as disposições reformistas na classe trabalhadora e no movimento trabalhista, que a gente diz nos países de capitalismo avançado, devem ser atribuídas a um sistema político considerado capaz de propiciar remédio e reforma. E é essa característica que ajudou a confinar a pressão de baixo para cima em canais controláveis e assegurar a rotinização e a redução do conflito. Assim, os líderes trabalhistas reformistas atuam como advogados na moderação, do gradualismo, da conciliação e do compromisso, o que acaba por garantir maior plausibilidade dessa abordagem aos olhos dos seus adeptos. Desse modo, a forma política do capitalismo dá o limite da própria liberdade da vontade democrática, vez que a democracia, lastrada no direito e nas formas da sociabilidade capitalista, representa tanto um espaço de liberdade da deliberação, quanto um espaço interditado às lutas contra essas mesmas formas. Assim, a democracia representa o bloqueio da luta dos trabalhadores mediante formas que não sejam aquelas previstas nos exatos termos jurídicos e políticos dados, restando a possibilidade de ação revolucionária interditada pelas determinações estatais e amarras jurídicas. Logo, o capitalismo é democrático num espaço limitado da liberdade de deliberação, o que impossibilita a consideração da democracia como um instrumento de emancipação. Até porque qualquer política de ampliação da democracia, mesmo que necessária por conta da universalização das formas do direito, e ainda que mais funcional à própria sociabilidade burguesa, é indesejável às classes burguesas, que a consideraria como uma ameaça à ordem social. Dessa forma, a democracia é impregnada por uma ambiguidade. É um instrumento de mobilização, agregando e articulando queixas e demandas, ao mesmo tempo em que é um instrumento desmobilizador, focado em conter e reduzir a pressão de baixo para cima e eventuais posturas mais radicais contra a manutenção da ordem social. Em resumo, não se entende que a luta pelas reformas sociais, pela melhoria da condição dos trabalhadores no quadro da ordem social existente e pelas instituições democráticas deve ser totalmente descartada. O cerne da questão é que esse deve ser considerado o meio para a mobilização da classe operária, mas não o objetivo final. A real emancipação só será alcançada pela via revolucionária, com a conquista do poder político e a supressão do trabalho assalariado. De fato, formalmente, a democracia deveria ser capaz de exprimir os interesses de toda a sociedade.
Contudo, a democracia capitalista se expressa em uma sociedade na qual as instituições representativas, em que pese sejam formalmente democráticas, são, materialmente, os instrumentos dos interesses da classe dominante. Nessa senda, logo que existe o menor risco de que a democracia se transforme em um instrumento dos reais interesses da população, as formas democráticas são sacrificadas pela burguesia e por seus representantes estatais. Desse modo, reitere-se que, com todas as suas limitações, a democracia segue necessária e indispensável para a classe trabalhadora, vez que é ela que cria as formas políticas, administração autônoma, direitos eleitorais, etc., que servirão ao proletariado como base para a transformação da sociedade burguesa. A democracia é indispensável para a classe trabalhadora, porque só através do exercício de seus direitos democráticos, na luta pela democracia, o proletariado pode tomar consciência dos seus interesses de classe e da sua tarefa histórica. Ou seja, o papel da democracia é possibilitar à classe trabalhadora um espaço para mobilização e articulação, sendo que somente uma democracia operária, da classe operária, pode fazer da escola do trabalho uma ferramenta de transformação da sociedade moderna.